Olá, caro aluno, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou o professor Leandro Matos e hoje eu trouxe aqui para você a aula de Sistema Digestório. Tudo bem? Pegue aí suas canetas, seus papéis e vamos à aula. Veja bem, nesse primeiro slide eu coloquei aqui para você ter uma ideia de como é dividida a parede do abdômen e como que isso aqui é feito. Primeiro, vamos imaginar duas linhas descendo aqui em vertical no meio da clavícula. Uma linha que vai passar embaixo do último arco costal possível a ser palpado. E uma outra linha que vai ser traçada em cima das espinhas ilíacas anterosuperiores. Feito isso, nós vamos desenhar uma espécie de um jogo da velha aqui, tá vendo? E aí, o que vai acontecer? Sempre que for comentado que tal área, tal lado está ali dando um sinal que pode estar ali com um som oco, ou que é ali que o paciente sente dor, e é assim que se descobre qual é o órgão que está sendo investigado. Por exemplo, nesse desenho que eu coloquei aqui, vejam que o lado direito tem aqui o fígado, e o fígado toma conta desse espaço e desse outro aqui, ó. Do lado esquerdo, nós vamos ver que tem o baço dominando a região do lado esquerdo. O estômago começa a ser formado nessa região, ele passa aqui pelo meio. Olha o desenho dele vindo aqui embaixo. E aí ele dá sentido para a origem do duodeno. Na sequência, o duodeno vai dar origem para o jejuno, que faz parte do intestino delgado. O jejuno vai dar origem para o íleo, que também faz parte do intestino delgado. E o íleo, na sequência, vai mandar o bolo, o bolo alimentar, para o intestino grosso. E aí o intestino grosso começa nessa região, pega um pouco desse, vai um pouco para lá e desce pelo outro lado, tudo bem? Então nós vamos sempre descrever mais ou menos assim. O fígado toma conta do lado direito, o esôfago vem medialmente, vai se direcionando para o lado esquerdo, ganha aqui o sentido do estômago, o estômago vai dando origem para o lado direito, onde vem o duodeno. Intestino delgado fica nessa região medial, vai dando origem para o intestino grosso, que sobe pelo lado direito e desce pelo lado esquerdo, ok? Como são chamadas essas regiões? Primeiro podemos marcar a região do umbigo, isso aqui é chamada de região umbilical ou região mediogástrica. A região acima dele é chamada de região epigástrica e a região embaixo dele é chamada de região hipogástrica. E aí nós temos aqui a região chamada de hipocôndrica, hipocôndrica esquerda e hipocôndrica direita, as regiões dos flancos, flanco direito e flanco esquerdo, e aqui as regiões inguinais, região inguinal esquerda e região inguinal direita, ok? Aqui tem um desenho do baço, e aqui na aula de abdômen nós vamos tomar um cuidado. Por exemplo, sempre que for falado de baço, vocês não vão ouvir falar, por exemplo, a artéria do baço, a veia do baço. Vocês vão ouvir o nome esplênico, ok? Então se atente com isso, sempre que for falado de baços, você vai ouvir o nome esplênico. O baço, eu coloquei essa figura aqui para você perceber que ele fica escondidinho do lado esquerdo. É ele quem toma conta do lado esquerdo aqui do abdômen. O rim fica lá tomando conta da parte posterior. O estômago toma conta da parte anterior. E escondido entre eles vem o pâncreas, ó. O pâncreas fica escondidinho aqui entre eles, tudo bem? Aqui um desenho do estômago, essa região chamada cárdia, aqui tem uma área chamada fundo do estômago, aqui é a região chamada corpo. Só que no estômago também pode ser usado outro nome, nesse caso é o nome gástrico, ou seja, aqui nós temos o fundo gástrico, aqui nós temos o corpo gástrico, ok? Final de estômago, começo de duodeno, ou seja, essa é a região do piloro. A parte que finaliza o estômago é chamada de antropilórico. A passagem para duodeno é chamada de canal pilórico. E para o duodeno nós vamos daqui a pouco passar todos os nomes deles, ok? Aqui de novo a figurinha mostrando onde fica exatamente o estômago, qual a localização exata dele. Essa figura aqui em cima mostra isso, ó, o estômago foi retirado e aí nós percebemos que o pâncreas fica escondido atrás dele, tudo bem? O pâncreas vem lá da direção do baço indo aqui para o duodeno. Aqui um desenho demonstrando a vesícula biliar, outro órgão a tomar cuidado também, nem sempre se diz vesícula biliar, aqui geralmente se diz assim, cístico, ou seja, esse ducto que nós estamos vendo aqui, ele sai da vesícula biliar, por isso então ele é chamado de ducto cístico, tá? O fígado que estaria aqui em cima na figura, ele produz a tal da bile. A bile é armazenada na vesícula biliar. E aí depois essa tal bile escorre vindo aqui para esse órgão, que é esse mesmo que você está vendo aqui embaixo. Esse aqui é o duodeno.
ok? Ou seja, o duodeno vai receber esse ducto que vem aqui, ó, é ele que coletou aquela bile, né? Ó. Esse aqui é chamado ducto colédoco. O ducto colédoco vai fazer aqui, ó, a junção com o ducto pancreático, ou seja, olha esse desenho aqui embaixo, ó. O verdinho vem trazendo a bile, ducto colédoco, e esse amarelinho vem trazendo as substâncias do pâncreas. Então aqui temos o ducto pancreático. Tudo bem? A saída deles vai dar origem para essa região que vocês estão vendo aqui na figura, que aqui está mostrado embaixo. Isso aqui então é chamado de ducto duodenal, ok? Ou papila duodenal também. Aqui o desenho do pâncreas. O pâncreas, você percebeu, ele vem fazer contato com o duodeno. O pâncreas é dividido em cauda, corpo, colo e cabeça, ok? Então sempre mostrando que a parte mais próxima do duodeno é a cabeça do pâncreas. O fígado, geralmente se estuda assim, olha, o fígado tem esse pedaço aqui, o maiorzão dele, que você está vendo na figura, e o menor. E eles são chamados de lobos. Lobo hepático direito, olha, mais um órgão a ter um cuidado aí. Não é usualmente dito como lobo do fígado, é dito como lobo hepático. Lobo hepático direito é o maior que nós estamos vendo, e o lobo hepático esquerdo. Só que se nós pegarmos o fígado e olharmos por baixo, você vai ver que aqui ao lado da vesícula biliar, percebeu que ela está aqui escondida? Essa região que eu estou mostrando para você, ela estaria aqui, ó. Esse aqui é o chamado lobo quadrado. E aí, atrás dele, aqui escondido, tem o lobo chamado de lobo caudado, ok? Porém, seria muito simples dizer que o fígado é dividido entre esses lobos, direito, esquerdo, quadrado e caudado. Mas o fígado ele dá um pouquinho de trabalho quando nós formos ver ao pé da letra o que significa cada parte dele. O fígado, na verdade, é dividido no que a gente chama de segmento. O fígado, na verdade, tem 8 segmentos. E o primeiro a ser contado é justamente o lobo quadrado. E aí, você vai pegar o fígado visto anteriormente e contar. Esse é o segmento 1, esse é o 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Esses 8 segmentos são contados em sentido horário, ok? É por isso que se diz que dá para retirar um pedaço do fígado. Esse pedaço que tanto se diz por aí, na verdade, não é o lobo por inteiro. Nem sempre é o lobo por inteiro, é um segmento, certo? Entramos em intestino. A primeira área do intestino é o chamado intestino delgado, ou seja, é o intestino que vai fazer uma função aqui, tem uma função muito importante. A primeira área do intestino delgado é a área alta, essa área alta é chamada jejuno, e a parte baixa dele está na altura de um osso da pelve. Então a parte baixa do intestino delgado é chamada íleo. O jejuno tem a função de absorver aquilo que nós comemos, enquanto que o íleo vai fazer, na verdade, uma transição, vai levar o alimento aqui para o intestino grosso. E nesse exame aqui, dá para nós comprovarmos que o jejuno tem esse monte de formato enrugado aqui, ó. E o íleo, na verdade, é uma tubulação lisa. Ou seja, esse monte de ruga caracteriza que ele vai destruir e pegar tudo que ele tem de pegar do alimento. E que o íleo, na verdade, só vai conduzir. Ok? Aqui uma demonstração do sistema digestório. Olha aqui, ó, o alimento vem pelo esôfago, cai no estômago, do estômago cai no duodeno. Do duodeno ele vem para o jejuno, que é o alto, e o mais baixo, que é o íleo. Do ílio ele vai entrar em intestino grosso, ok? Aqui uma demonstração do que eu comentei com você. Se você disser alguma coisa do estômago, na verdade você vai dizer gástrico. Alguma coisa do fígado, você vai dizer hepático. Alguma coisa da vesícula, você vai dizer cístico. Alguma coisa do baço, você na verdade vai chamar de esplênico. Pois bem, se alguém comentar com você da vascularização do abdômen, você na verdade diria o seguinte, que essa artéria que você está enxergando vindo para o baço é uma artéria esplênica. A artéria que está indo para o estômago, na verdade, é uma artéria gástrica. A artéria que vai para o fígado é uma artéria hepática. A artéria que vai para a vesícula biliar é uma artéria cística. Ok? É assim que é usado o nome. Agora, eu trouxe essa figura aqui por muita curiosidade para, na verdade, você entender como se trata o assunto aqui no abdômen. Perceba que o intestino, que aqui nessa figura feito em corte sagital, nós estamos percebendo esse monte de tubulação cortada. Na verdade, aqui é o intestino delgado. E essa tubulação que você está vendo aqui em cima, na verdade, representa o estômago. E essa que está aqui entre o estômago e o intestino delgado é o intestino grosso na parte transversa dele. Esse corte foi feito e eu quero demonstrar para você por que o intestino consegue ficar no formatinho dele assim, olha. Por que ele está ali naquele sentido, todo pendurado no abdômen.
Aqui é uma representação que eu quis mostrar para você, que aqui é a parte posterior do abdômen. Da parte posterior do abdômen sai uma membrana que abraça o primeiro órgão que ela encontrar. E aqui essa representação eu queria dizer para você que essa membrana sai e agarra o intestino. Estão vendo aqui, ó? Essa membrana, quando ela sai da parede e agarra o primeiro órgão, ela recebe o nome de meso. Então grave isso. Se a membrana sair da parede e agarrar o órgão, ela tem o nome de meso. Essa mesma membrana que abraçou aqui o intestino, ela vai continuar, ela percorre o abdômen, faz uma dobra e vai em direção a outro órgão. Veja aqui na representação. Quando essa membrana sair daquele primeiro órgão e encontrar o próximo, quer dizer que nessa transição ele vai ser chamado de aumento. Ou seja, essa membrana, quando agarrar o órgão, ela vai ser chamada de meso. Quando ela sair de um órgão para outro, ela vai ser chamada de aumento. Vamos ver o que é isso aí? Olha só, mesocólon. O que quer dizer isso? Quer dizer que é a membrana que sai da parede e abraça o cólon, ou seja, abraça o intestino grosso. Ou você poderia chamar de mesocólon transverso, ou você poderia chamar de mesocólon sigmoide. É a área que você está enxergando que ele está abraçando o intestino grosso. Meso porque saiu da parede e agarrou o órgão, por isso ganhou o nome de mesocólon. Nesse caso, você usou o nome mesocólon porque você está falando de intestino grosso. Se for para o intestino delgado, nós vamos usar o nome mesentério. Essa membrana em amarelo aqui, ó, um pouco amarronzada que nós estamos vendo, ela abraça o intestino delgado. E essa membrana saiu da parede, que é essa figura aqui que nós estamos vendo, e abraçou o intestino delgado. Nessa situação, nós vamos dar o nome de mesentério, ou seja, mesocólon agarrou o intestino grosso e o mesentério agarrou o intestino delgado, ok? Aquela dobra que continuou, se voltou e se prendeu em outro órgão, aquilo lá na verdade serve como uma reserva de gordura para o corpo humano. E aquela dobra daquele tecido que em direção ao outro órgão recebe o nome de aumento. Do intestino grosso ele fez uma dobra e voltou para o estômago. E aí continua percebendo que ele abraça o estômago, continua e do estômago ele vai em direção ao fígado ainda. Nesse caso, você vai ouvir falar que existe o chamado aumento maior, veja o tamanho desse, veja o tamanho desse que está na figura, em comparação a esse outro aqui, ó. Então, ou seja, aqui nós temos o aumento maior e aqui nós temos o aumento menor, ok? Aqui, de novo, mostrando a vascularização, só que nesse caso de intestinos. Se você ver que vai ser irrigado em intestinos, quer dizer que você vai ouvir falar das artérias mesentéricas. Percebeu o porquê do nome de mesentérico? Meso quer então ser um nome relacionado a intestino, ok? Aqui nós temos as artérias mesentéricas. As artérias mesentéricas irrigam os intestinos. E aí todo fluxo arterial que foi em direção ao intestino e a outros órgãos tem de retornar e passar pelo fígado. E o único órgão que nós não estamos vendo aqui na figura, na verdade, são os rins, né? Os rins não estão demonstrados na figura, ou seja, o rim não precisa devolver o sangue dele para o fígado, porque o sangue está no rim e foi filtrado, ok? Todos os órgãos têm que devolver o sangue, então, para o fígado. Feita a filtragem no fígado, esse sangue retorna e aí sim ele vai cair no coração, ok? Espero ter ajudado mais uma vez. Fique com Deus. Fique atento aí ao nosso portal. Daqui a pouco teremos mais videoaula, ok? Abraço. Até a próxima.